Ontem, dia 16, foi o Dia Mundial para a Preservação da Camada de Ozônio, uma camada que fica entre 10 a 50 quilômetros da superfície da Terra e funciona como uma proteção natural para os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Entretanto, e não é de hoje, a emissão de gases poluentes por carros e empresas está causando, por exemplo, uma destruição muito grande dessa camada. E um dos efeitos que é tão falado é o aquecimento global. Então, para isso, eu vou conversar agora mais sobre esse assunto com o ambientalista Milton Nogueira. E eu vou lá no sofá agora, peço licença a vocês. Dá licença, gente. Milton, é um prazer tê-lo aqui no programa de Tudo Um Pouco. Obrigado pelo convite. Prazer enorme ter você. Fique à vontade, pode sentar. A gente sabe que esse tema é um tema muito relevante, aliás, desde que... Mas muito especializado, né? Sim, sim. E para o pessoal de casa ficar mais a par do que a gente vai falar aqui, às vezes as pessoas não sabem nem muito o que é a camada de ozônio. O que é um pouco essa camada de ozônio? Fala um pouco sobre a camada de ozônio. Né? É o seguinte, a atmosfera tem vários gases. Na escola a gente aprende do oxigênio, sim, o nitrogênio, o gás carbônico. E um pouquinho dos outros. Esses outros têm... Um deles surgiu há cerca de meio século, sim, que é o ozônio. Sim. O ozônio faz parte natural da atmosfera. Porém, ele está lá porque os processos dos oceanos, com as florestas, com as químicas do mundo, da solo, dos fertilizantes, fazem a produção desse ozônio. E ele tem esse efeito benéfico, que foi falado há pouco, de proteger os raios ultravioletas. Sim. Os raios do sol, sim, que é aquele que, se for em exagero, causa câncer na pele. Sim. Aquela verruga, aquela coisa. Esse gás chamado ozônio, que é um derivado do oxigênio, ele pode ser destruído, é uma molécula de 3 pernas. Sim, aí eu vou te perguntar... Então, aí, esses gases artificiais que surgiram na civilização, sim, industrial, passaram a destruir essa película, esse filtro que o planeta Terra tem. Esse é o problema. Quais seriam os gases que mais têm infligido e destruído? São mais de 100, são mais de 100. Alguns, assim, dos principais que você diria que... É um hexafluoreto, é uma substância de flúor e outras coisitas. Ele, por exemplo, era produzido até antes do protocolo de Montreal na produção do isopor. Aquela caixinha que você compra no supermercado, aquele isopor, antigamente ele era feito de um processo industrial que emitia um gás hexafluoreto. Aliás, várias coisas emitiam esses gases. Acho que no passado até os sprays eram muito prejudiciais. Os sprays do passado eram assim. Muita gente vai se lembrar de algum tênis que tinha uma bolinha aqui. Sim, sim. Se não me engano, é da Nike. Nike Air. Sim, é um amortecedor muito famoso. Era um hexafluoreto. Bom, isso tudo foi substituído por quê? Porque teve o Protocolo de Montreal, que é um tratado internacional feito pela ONU e negociado pelos países da ONU para dar obrigações aos países que emitiam muito desses gases do efeito ozônio para diminuir ou substituir esses produtos. Já que o senhor tocou nessa questão do protocolo de Montreal, a gente sabe também que tem um protocolo chamado protocolo de Kyoto, que é um protocolo que envolve também... irmão gêmeo. Fala um pouquinho, só para a gente ficar ciente, de quais são as diferenças e o que eles contribuem para a população. Sim, um é poluidor geral, protocolo de Kyoto. Sim. E todos os gases, toda a atmosfera, todos os oceanos. E o protocolo de Montreal só trata do gás ozônio, certo, que é um dos gases que faz parte da atmosfera. Então, a diferença dos dois é que um é especializado em uma só substância e o outro trata o geral. O mais grave hoje em dia é esse geral, porque os fenômenos da mudança do clima são imensamente potentes e danosos, com secas prolongadas onde não havia seca, furacões, ondas de calor. Esses seriam os efeitos, então, para quem está em casa, a gente também, eu aqui aprendendo muito com o senhor, a questão de se a camada de ozônio continuar sendo destruída,
quais são os fatores principais que nós vamos sentir aqui na Terra. Eu, sinceramente, eu lembro de quando, isso não faz muito tempo, mas eu lembro de quando eu tinha uns 10, 11 anos, a gente ia para a praia todo janeiro e lá, às vezes, eu ficava 4, 3 horas exposto ao sol e não era tão agressivo como eu sinto que é hoje. É um dos fatores? Havia uma camada, ela não é grande, ela é dissolvida lá nos 10 quilômetros, mas ela não é mais do que 3 milímetros. Uau! Mas isso é suficiente na história da vida na Terra para proteger. Muito bem. Como ela foi destruída? Por causa desse processo de industrialização da Segunda Guerra para cá, então ela agora está sob perigo. Você não deixaria a sua criança 3, 4 horas. Hoje nem 5 minutos você deixa mais. Não pode deixar, precisa de uma coisa. Então, o que aconteceu milagrosamente nesse Tratado de Montreal, Protocolo de Montreal, é que todos os países entraram em sintonia e tomaram as medidas. Foi extraordinariamente bonito o que houve na política internacional no Protocolo de Montreal. Todos perceberam que o dano era sobre si próprio também, independente de quem é o causador, se puseram em sintonia, criaram um protocolo, deixaram a decisão técnica do que é e do que não é para cientista. Então lá não tem advogado, não tem político, não tem representante de... Não, é cientista que diz, isto é um gás de efeito no ozônio e esse aqui não é um gás. Então a origem foi deixada por conta de times de cientistas. Quem entende, né? Aliás, no protocolo de Kyoto também é assim, tem um painel científico que estuda o fenômeno do clima. O clima, os furacões, as desertificações, tudo isso. Eu sou membro dele na parte de revisão. Muito bom. E se eu não me engano, até no próprio protocolo de Kyoto, existem algumas metas que os países colocaram, inclusive, até 2020, eliminar tantos por cento da emissão de gases. Isso contribui demais. Falando até nessas metas, eu sei que eu, o senhor e quem está nos assistindo pode contribuir e muito para a conservação dessa camada de ozônio. Quais são as maiores ações, as contribuições necessárias que nós, como população, podemos fazer? Prestar atenção na causa principal de todos esses problemas ambientais do planeta, que é o consumo. Quando eu compro uma coisa da qual eu verdadeiramente não necessito, eu estou contribuindo com um pedacinho de destruição. Vou dar um exemplo. Se eu uso um par de tênis durante 2 anos, ele ainda tem uma vida física de alguns anos para frente. Mas se na minha ideia, talvez influenciado pela propaganda, eu falo assim, não, mas o estilo agora mudou. Eu tenho de trocar porque o meu estilo de vida exige isso. Isso é uma besteira do ponto de vista tanto financeiro, que eu estou gastando, né? Mas também porque aquele segundo par de tênis não era necessário. Eu tenho um par de sapato de 25 anos. Uau! Já entrou e saiu de moda para você. Entrou em moda. Porque é assim mesmo. Eu tenho um tênis com o qual eu subi o Kilimanjaro, eu escalei o Kilimanjaro até a metade, que depois é bota. Esse tênis foi comprado aqui em Nova Serrana já tem 9 anos. E eu estou nem aí se ele está fora do estilo. Quem é que pode dizer que um tênis que me ajudou a subir o Kilimanjaro está fora de moda? Quem tem coragem de dizer isso? Mas então, esse é o primeiro ponto, que é o desperdício na hora da compra. Esse é o primeiro ponto. Depois é o descarte. Todos esses produtos, eles apodrecem. Pode ser em 500 anos, ou em 5 anos, ou 5 meses. Mas ela apodrece. Então, nesta hora do descarte é que precisa de ter uma solução coletiva. Não é só de prefeito, dos governantes e das autoridades. Coletiva, que é ajudar a implantar um sistema de descarte dos resíduos sólidos, dos resíduos líquidos. Então, ajudar o sistema de produção. Que talvez, na minha opinião, somado ao fato da emissão dos carros, dos veículos de transporte que emitem fumaça, o gás carbônico que sobe, talvez esse seja um dos maiores desafios também, que é como que você vai fazer a reciclagem do seu lixo e também o descarte dele. Para a gente ter uma ideia, Sr. Milton, como que está hoje a camada de ozônio? Qual que é o perfil da camada de ozônio hoje? Ela está estabilizada,
esses 100 gases que eram os causadores, 98% deles já não são mais emitidos, dado esse esforço de 25 anos do Protocolo de Montreal. Então, eles estão estabilizados. Porém, eles continuam lá. Os que foram emitidos nesse século, meio século, continuam lá. Então, eles vão ter um efeito por pelo menos mais 30 anos à frente. Daí o cuidado que não pode relaxar e deixar, agora eu vou produzir geladeiras daquelas antigas. Então, eles estão lá. Graças a Deus, o acordo entre países foi muito bom no sentido de, existe um problema, ele é coletivo, todo mundo participa da solução. Por exemplo, as geladeiras, o ar-condicionado. Essas duas máquinas usam o mesmo sistema de refrigeração. O gás refrigerante que se usava era um desses gases de efeito do ozônio. Foram substituídos. Aí deu um azar, já tem uns 10 anos que descobriram que o gás que veio substituir é também um causador de efeito estufa. Aí ficou pior a situação, já foi resolvido. Na parte de geladeira e ar-condicionado, os novos, em nenhum lugar do mundo já circula mais. Então, foi uma magnífica solução política para um problema técnico. Sim. Senhor Milton, para a gente encerrar, para mim, assim, é de grande importância o que a gente está falando aqui. Aliás, é de importância para todo mundo que respira, eu diria. A gente falou de alguns benefícios que a camada de ozônio traz para a gente, mas a gente precisa ter a responsabilidade social de cada dia contribuir mais. Quais são as dicas básicas que você deixaria para quem está em casa? Dizer, olha, começa por aqui, faz assim, dessa forma que a gente vai chegar a um denominador comum. Primeiro é evitar o consumismo. Sim. Nós estamos todos com a tendência de comprar cada vez mais veloz. Tá barato, compre 2, leve 3. Esse tipo de coisa é a primeira coisa a evitar, o consumismo. Porque cada produto, mesmo de um secador de cabelo, ele tem cobre, tem alumínio, tem plástico, e cada um desses é um pedacinho da natureza que foi destruído para você ter um secador de cabelo. Sim. Então, o primeiro é evitar o consumo. O segundo é olhar a literatura técnica, que é em linguagem popular. Sim. Quais são os produtos que causam esses problemas? Por exemplo, no efeito estufa, o protocolo de Kyoto, é o gás carbônico, que é o que sai do cano do automóvel. Então, toda vez que eu desperdiço no uso do automóvel, eu estou jogando mais sujeira lá na atmosfera, que é uma coisa, é um lote vago que pertence a todo mundo. E como é que eu faço para evitar o desperdício? Por exemplo, no automóvel. Eu conheço pessoas que pegam o automóvel, dirigem 5 quarteirões e vão à academia correr na esteira. 2 desperdícios. 2 desperdícios. E em fazendo isso, eu estou jogando coisa lá em cima. Então, ou seja, em vez de você usar o carro e correr depois, vai já é pé e corre, não é? Senhor Milton, é um prazer ter o senhor aqui. Foi um prazer as suas informações. Para quem está em casa, principalmente a questão do seu carro, dá uma olhada, faça uma revisão. Às vezes vai te custar um pouquinho a mais, mas é em benefício à sociedade. Principalmente evitar de comprar um carro. Eu não tenho há 10 anos. E vive bem. E vive bem. Mais feliz que todo mundo. E a gente percebe isso, senhor Milton. Olha, eu queria conversar com ele há muito tempo aqui. Obrigado mesmo, viu, senhor Milton? E aí você, inclusive, pode contribuir fazendo com que a nossa camada de ozônio seja cada dia mais forte e a gente viva uma vida mais saudável, principalmente para a próxima geração. Talvez você não tenha sentido tanto, mas virão aí seus filhos, seus netos, e esses precisam daquilo que é a nossa responsabilidade. Muito obrigado, viu, senhor Milton? Obrigado pelo convite.